Olá pessoal, hoje 2 Samuel capítulo 15, a rebelião de Absalão. E aconteceu depois disto que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a um lado do caminho da porta, e sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se achegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava-o e beijava. E dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei em juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos que Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que fiz ao Senhor, porque morando eu em Gessur, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai em paz. Levantou-se, pois, e foi a Hebrom, e enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou ouvir Ahitofel, o gilonita do conselho de Davi, à sua cidade de Giló, estando ele oferecendo os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo e ia crescendo com Absalão. A fuga de Davi. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos, fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos encalce e lance sobre nós algum mal e fira a cidade ao fio da espada. Então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei, nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé, deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam no lugar distante. E todos os seus servos iam ao seu lado, como também todos os quereteus e todos os peleteus e os giteus. 600 homens que vieram de Gate a pé caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai o giteu: por que irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque és estrangeiro e também desterrado de teu lugar. Ontem vieste, e te levaria eu hoje conosco a caminhar? Pois eu vou para onde puder. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: vive o Senhor, e vive o meu senhor, que no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte ou seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Então Davi disse a Itai: vem, pois, e passe adiante. Assim passou Itai o giteu e todos os homens e todas as crianças que havia com ele. E toda a terra chorava a grandes vozes, passando o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. E eis que também Zadok estava ali, e com ele os levitas que levavam a arca da aliança de Deus, e puseram a arca de Deus, e subiu a Abiatar.
até que todo o povo acabou de passar da cidade. Então disse o rei Zadok: toma a levar a arca de Deus à cidade, que se achar graça aos teus olhos, ele me tornará a trazer para lá e me deixará ver ele e a sua habitação. Se porém disser assim: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer aos teus olhos. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: não és tu porventura vidente? Torna, pois, em paz a cidade, e convosco também vossos filhos, Aimaas teu filho e Jonatas filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nas campinas do deserto até que tenha notícias vossas. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus e ficaram ali. E seguiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça. Assim chorava o povo sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, peço-te que torne em loucura o conselho de Aitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio a encontrar-se com ele com a roupa rasgada e terra sobre a cabeça. E disse-lhe Davi: se passares comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo. Bem fui antes servo de teu pai, mas agora serei o teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. E não estão ali contigo Zadok e Abiatar, que são sacerdotes? E ali então será todas as coisas que ouvires a casa do rei, farás saber a Zadok e a Abiatar, os sacerdotes. Eis que estão ali com ele seus dois filhos, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Pela mão deles aviso me mandares de todas as coisas que ouvires. Uzai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. 2 Samuel capítulo 16. Davi é enganado por Ziba. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o servo de Mefibosete, veio encontrar-se com ele com um par de jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, com 100 cachos de passas, 100 de frutas de verão e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isso? E disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para comerem os moços, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: ora, onde está o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restituirá a casa de Israel, o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino, que eu ache graça em teus olhos, ó meu senhor. Davi é amaldiçoado por Simei. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, cujo filho era filho de Gera, e saindo ia já amaldiçoando, e atirava pedras contra Davi, contra os servos de Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão teu filho, e eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem sanguinário. Então disse Abissai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria esse cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar, e lhe tirarei a cabeça.
Disse, porém, o rei: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi. Quem, pois, diria, por que assim fizestes? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: Eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte. Quanto mais ainda esse benjamita, deixai-o, que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: Porventura o Senhor olhará para a minha miséria e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia? Prosseguiram, pois, o seu caminho Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte de fronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira, e o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Conselhos de Aitofel e de Usai. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém, e Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Usai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse Usai a Absalão: Viva o rei! Viva o rei! Porém Absalão disse a Usai: É essa a tua beneficência para com teu amigo? Por que não foste com teu amigo? E disse Usai a Absalão: Não, porém daquele que eleger o Senhor, e todo esse povo e todos os homens de Israel, dele serei e com ele ficarei. E demais disso, a quem serviria eu? Porventura não seria diante de teu filho, como servia ao teu pai? Assim servirei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: Dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: Possui as concubinas de teu pai que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizestes aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e Absalão possuiu as concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi como para Absalão. 2 Samuel capítulo 17, disse mais Aitofel a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e perseguirei a Davi ainda essa noite. E disse: E irei sobre ele, pois está cansado e frouxo de mãos, e o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele, e então ferirei somente o rei. E farei tornar a ti todo o povo, pois os homens a quem tu buscas é como se tornassem todos, assim todo o povo estará em paz. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: Chamai agora também a Usai o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. E chegando Usai a Absalão, lhe falou, dizendo: Dessa maneira falou Aitofel: Faremos conforme a sua palavra? Se não, fala o que devemos fazer. Então disse Usai a Absalão: O conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Disse mais Usai: Bem conheces tu a teu pai e os seus homens, que são valorosos e que estão com o espírito amargurado, como uma ursa no campo, roubada dos cachorros. E também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora está escondido em alguma cova ou em algum outro lugar. E será que, caindo no princípio alguns dentre eles, cada um que o ouvir então dirá: Houve derrota no povo que segue a Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso, e os homens valentes, os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que com toda a pressa se ajunte a ti todo o Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e tu em pessoa vás com eles à peleja. Então iremos a ele, e qualquer lugar que se achar, facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele e de todos os homens que estão com ele nenhum só.
E se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade e arrastá-lo-emos até o ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Então disse Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém assim o Senhor o ordenava para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. E disse Uzai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: assim e assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel. Porém assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, enviai apressadamente e avisai a Davi, dizendo: não passes essa noite nas campinas do deserto. Logo também passa ao outro lado, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Estavam, pois, Jonatas e Aimaas junto à fonte de Rogel, e foi uma criada, e lhe disse, e eles foram e disseram ao rei Davi, porque não podias ser visto entrando na cidade. Mas viu-os todavia o moço e avisou a Absalão, porém ambos logo partiram apressadamente, e entraram em casa de um homem em Baurim, o qual tinha um poço no pátio, e ali o desceram. E tornou a mulher a tampa e a estendeu sobre a boca do poço e espalhou grão descascado sobre ela, assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão à mulher àquela casa, disseram: onde estão Aimaas e Jonatas? E a mulher disse: já passaram o val das águas, e havendo-os buscado, não os encontraram, voltaram para Jerusalém. E sucedeu que depois que se retiraram, Aimaas e Jonatas saíram do poço e foram e anunciaram a Davi, e disseram a Davi: levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós Aitofel. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou e passaram ao Jordão, e já pela luz da manhã nem ainda faltava um só que não tivesse passado ao Jordão. Vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, albardoou o jumento e levantou-se e foi para sua casa e para sua cidade. E deu ordem à sua casa e se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. Davi foi a Maanaim. E Absalão passou o Jordão, ele e todo homem de Israel com ele. E Absalão constituiu a Amasa em lugar de Joabe sob o arraial, e era Amasa filho de um homem cujo nome era Itra, o israelita, o qual possuíra a Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam na terra de Gileade. A vitória do exército de Davi sobre o exército de Absalão. E sucedeu que, chegando Davi a Maanaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, tomaram camas e bacias e vasilhas de barro, e trigo e cevada e farinha, e grãos e favas e lentilhas também torradas, e mel, manteiga e ovelhas e queijos de vacas, e trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Vamos ficando por aqui, que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.